Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael Alves aqui só para dar um recado antes de começar a entrevista. Eu vou deixar aqui o QR Code, ele vai aparecer vez a outra nesse vídeo, tá? Para você, caso você queira doar qualquer quantia pro nosso Pix do Planeta Futebol Feminino. Você aponta a câmera do celular para esse QR Code, ele vai te levar para o seu banco de preferência e de lá você faz a quantia, faz a doação da quantia que você quiser. Com segurança também, isso é importante salientar. E claro, se você puder, será um prazer enorme, a gente agradece desde já. Caso você não possa, não tem problema. Ajuda muito compartilhando, comentando, dando like, engajando os nossos conteúdos para que mais pessoas possam conhecer e a gente possa crescer também. A ideia do Pix é justamente para que a gente possa fazer mais conteúdos aqui no YouTube, que a gente sabe que vocês gostam bastante. Então é isso. Recado dado. O QR Code vai aparecer uma vez ou outra aqui nesse vídeo, é só clicar aqui, apontar a câmera para esse QR Code e o resto você já sabe, tá bom? Bora pro vídeo, espero que vocês gostem. Entrevista com o Arthur Elias, tá bem legal. Vamos lá, tchau. Fala pessoal, tá começando mais um PFF Entrevista, hoje muito especial. Eu nem vou demorar muito, eu já vou colocar na tela aqui. Comigo vai estar a Amanda Viana, mas também o treinador da Seleção Brasileira Feminina, Arthur Elias, que vai bater um papo rápido com a gente aqui. Ele conseguiu um espacinho pra gente poder conversar um pouquinho com ele. Arthur, primeiramente, boa tarde, obrigado pela sua participação aqui com a gente. E eu já quero começar, até para aproveitar nosso tempo, já quero começar com uma pergunta. Lógico que você vai ter a oportunidade também de dar seu oi, mas eu já quero começar com uma pergunta. Vai fazer um ano, né, que você está na seleção e a sua carreira toda foi num outro ambiente, foi num outro ritmo de clube, né? Você está todo dia ali com as suas atletas à disposição. E agora você tem períodos curtos, ainda que você continue trabalhando quase todo dia ainda com a sua equipe, né? Mas o trabalho com as atletas, ele tem uma janela maior. Queria que você contasse como é que está sendo essa mudança, como é que está sendo essa adaptação para essa mudança de realidade. E mais uma vez, uma boa tarde. Boa tarde, Rafa. Boa tarde, Amanda. É um prazer participar com vocês. E vou estar sempre à disposição para atendê-los, pela importância que vocês têm nessa cobertura do futebol feminino. E em relação a essa adaptação, ela já aconteceu, né, Rafa? Eu tenho para mim que a gente precisa se adaptar sempre rápido às situações e evoluir dentro do nosso trabalho. Então, já tem, como você disse aí, quase um ano, na verdade, um pouco, acho que estou nos 9 meses aqui na seleção. E obviamente, um trabalho bem diferente, um trabalho que a gente consegue detalhar muito melhor o planejamento e o que vai ser feito em cada convocação, porque o trabalho do clube ele é diário e muito acelerado, né? E a gente, quando chega numa convocação, chega com tudo muito pronto, né? Muito detalhado, para que a gente consiga, em pouco tempo, passar as informações de forma mais clara, mais eficiente para cada atleta que vem aqui, para elas aproveitarem a convocação e poderem colocar o melhor delas dentro das ideias da seleção brasileira. É um trabalho também de muito monitoramento, né, de muitas atletas, de atletas brasileiras para comporem a seleção brasileira, mas também de atletas estrangeiras, e quando sai, né, um grupo como saiu das Olimpíadas, a gente começa a estudar muito os adversários que estão no nosso grupo e os possíveis que a gente pode enfrentar para frente. Então, é um trabalho com muita discussão, minha com a comissão técnica, de muita observação e também observações em loco, né, visitas que a gente tem feito, e também o trabalho de desenvolvimento do departamento dentro da CBF, bastante coisa, mas que eu me acostumei já aqui nessa realidade, e também tem coisas que a experiência no futebol feminino me trouxe para que a gente acelerasse esses processos todos. Legal. Mana, boa tarde, prazer estar com você também. Já pode dar o seu oi também, fazer sua pergunta para o Arthur. Boa tarde, Rafa. Boa tarde, Arthur. Um prazer estar aqui falando com você. A minha pergunta vai
sobre a questão dos setores da equipe, né? Você, no seu sistema de jogo, você tem utilizado aí predominantemente 2 nessa sua era na seleção brasileira, e a gente vê muito essa linha de 3, mas com 2 meio-campistas, e a minha pergunta vai mais sobre o meio-campo mesmo, porque nesses últimos meses a seleção teve algumas baixas de jogadoras importantes, algumas delas com um pouco mais de tempo, que devem ficar fora, outras um tempo um pouco mais curto, mas nessa convocação a gente já não viu, por exemplo, a Ari Borges, que está lesionada no seu clube, a Angelina recuperando de lesão, a Luana também recuperando de uma situação aí, de um problema de saúde, e eu queria saber de você quais estão sendo esses desafios para dar liga a esse setor do meio-campo, e se você acha que no seu trabalho até aqui, o setor do meio é o que ainda está oscilando? Se sim, quais são esses desafios mesmo para tentar afinar essas questões? E se não, o que tem te agradado nessa fluidez do meio da seleção? Legal, Amanda. Bom a gente, né, explicar e colocar algumas lógicas que eu tenho, né, como treinador para uma equipe de futebol. Então, dificilmente eu separo essa questão setorial, né, quando a gente fala de oscilação ou desempenho. Claro que existem as observações, existem as conexões que tem mais próximas, mas o trabalho sempre é pensado numa conexão coletiva. Então, a oscilação, quando aconteceu na seleção brasileira, ela foi, para mim, sempre olhada no aspecto coletivo, né? Eu entendo bem a sua pergunta e concordo com a preocupação que nós temos em relação a esses desfalques, né? A lesão da Angelina, da Ari, essa batalha que a Luana está enfrentando agora e certamente logo vai estar conosco novamente. São 3 jogadoras que já têm uma experiência grande na seleção e que a gente conta, né, sempre com elas, e vamos ver, né, quando é possível o retorno delas para ajudar a seleção brasileira, desde que estejam, obviamente, em boas condições, mas é um setor que, nessa convocação, a gente está com atletas bastante jovens, né? Isso também eu vejo pelo ponto positivo. É um setor que, para mim, é um dos mais complexos, né, que nós temos para se jogar futebol, ainda mais dentro de um sistema, né, e um modelo de jogo que eu tenho, traz uma complexidade ainda um pouco maior para o setor de meio, assim, para todos os outros, né? Então, a goleira também tem responsabilidades em todos os momentos do jogo, em todas as fases. As nossas zagueiras, às vezes, que constroem na primeira fase, né? Iniciam essa organização ofensiva e precisam ter boas tomadas de decisões, velocidade no passe, aliado a sempre uma marcação muito agressiva. Então, elas participam em todo momento com um grau de concentração bastante alto e até com um certo risco. O ataque é um ataque que a gente exige muito, né, na parte defensiva também, mas trazendo muitas referências ofensivas de conexão e movimentação entre elas, onde possa sempre gerar dúvidas nos adversários, e que elas entendam muito bem as relações e as dinâmicas que o ataque tem que ter para a gente criar oportunidade. E aí, depois de criar as oportunidades, né, precisamos melhorar a nossa eficiência sempre. E para fechar o meio campo, ele é o setor onde se trabalha com um espaço e um tempo muito curto, normalmente no futebol. Então, por isso, a gente tem jogadoras com uma boa capacidade de gerenciar esse espaço, de ter uma técnica bastante apurada para fazer um jogo rápido, um jogo dinâmico, um jogo de ocupação de espaço e de velocidade nas ações, de chegada à área adversária, de ajuda nos encaixes que a gente precisa na marcação. Então, é um setor que, quando a equipe está muito bem treinada, ele vai aparecer muito mais para quem está, né, avaliando, assistindo o jogo da nossa seleção. Então, por uma decisão minha nesse processo e da comissão técnica, eu entendendo, né,
o que eu tinha como missão fazer aqui na seleção brasileira, eu abri a seleção para um leque grande de atletas. Eu usei todas as convocações praticamente com o objetivo principal de observação e, obviamente, junto desse objetivo, colocar para elas, né, o melhor possível, mais possível, a gente deixar claro o modelo de jogo e que elas consigam evoluir dentro das ideias que nós temos. Eu acho que elas foram muito bem nisso, porque a seleção mostrou essa evolução, convocação a convocação. Foi importante a gente participar de campeonatos, como a gente participou esse ano. Isso também é diferente de uma data FIFA num contexto de amistoso. Então, a gente fez uma preparação até aqui que me deixou muito satisfeito nesse sentido de evolução no entendimento daquilo que a seleção precisa na sua maneira de jogar e também dessas observações todas. E claro que já era um processo mais difícil, né, na conexão, no entrosamento, vamos chamar assim, da equipe nas 11, porque eu troquei as 11 também, troco, né, justamente para dar dar essas oportunidades para as atletas e fazer essas observações. Então, quando você o tempo inteiro está trocando, elas já atuam em clubes diferentes, elas já treinam muito pouco juntas aqui na seleção. É o setor que precisa, né, mais de tempo mesmo para quem está assistindo o jogo observar e ver um destaque maior. E é o setor hoje mais difícil realmente para jogar, porque as equipes são muito compactas, as equipes jogam para roubar a bola e fazer uma transição muito veloz. Então, é algo que a gente, né, já tem evoluído também, mas certamente quando tiver o período de treinamento na Granja, que nós vamos fazer, e depois na França, o time vai se conectar muito melhor e vocês vão conseguir perceber essa evolução. Tá certo, Arthur. Arthur, desde que você assumiu a seleção, né, você tem feito chamou diversas atletas para diversas situações dentro do jogo, né? Atletas, enfim, criando assim, algumas combinações também do que você pretende jogar. E isso você assumiu, você tendo uma Olimpíada ali na porta. Lógico que o seu trabalho também, a gente tem que pensar ele a médio e longo prazo, no final, né? O ciclo todo tá aí para isso. Mas pensando em Olimpíadas, qual foi o desafio que você teve mais dificuldade para tentar acertar esse time para chegar às Olimpíadas com uma condição de ser uma equipe competitiva? Olha, Rafa, eu não vejo grande dificuldade dentro do que eu sabia, né, que eu ia encontrar no cenário e dentro do que eu me propus a fazer aqui dentro da seleção. Então, pelo contrário, eu estou muito satisfeito pelo que foi feito, que foi observar muitas atletas e essas atletas chegarem e, obviamente, contribuírem para isso, junto com todos da comissão, do staff da seleção brasileira, a gente criar um ambiente mais encorajador, criar um ambiente leve, um ambiente onde as atletas venham aqui e se sintam muito bem, né, dentro da seleção brasileira, para jogarem o seu melhor desempenho, né? Elas não estarem aqui com um peso maior, uma responsabilidade que não é delas, de desenvolver o futebol feminino, nós precisamos ganhar para mudar o futebol feminino no Brasil, nós precisamos ganhar para ter mais apoio, né, porque não ganhou antes, agora, né, essa mentalidade de a gente ficar buscando algo, mas sem ter, né, um ambiente e um trabalho, né, que realmente seja coerente, né, que entenda esse processo para realmente ser uma equipe vencedora, tirar um pouco essa carga, essas experiências negativas que a seleção brasileira teve nos últimos 16 anos, a gente pode colocar assim, desde 2008, né, não se chega a uma final de um campeonato importante. Então, era o desafio que eu entendia o maior, e eu estou tendo respostas muito positivas, coisas que é difícil das pessoas notarem, né, só observando o jogo, mas no dia a dia aqui eu sei que a gente está construindo algo muito forte, que vai fazer a diferença dentro do campo, e com, né, esse ambiente, essa mentalidade,
sendo construída a cada dia e não está sendo diferente nessa convocação, tentando controlar, obviamente, a ansiedade, né, que todas elas estão, claro que nós também, mas especialmente as atletas, para uma lista final, para que nada atrapalhe elas virem aqui e simplesmente, né, jogarem bem, jogarem com alegria, entendendo, né, o modelo, mas também com liberdade e com muita entrega, né, com a característica que elas têm, né, e que eu conheço bem e que aqui a gente só quer potencializar porque elas têm outras jogadoras com muita qualidade próximas delas e eu acredito muito no grupo, o grupo também tem acreditado cada vez mais e então não diria para você que teve uma outra dificuldade que a gente não conseguiu ter boas observações e uma boa evolução dentro do processo. Bom, Arthur, caminhando aqui para meu último questionamento, né? Queria saber do grupo da seleção brasileira em Paris, Brasil com Nigéria, Japão e Espanha, considerando a sua trajetória na equipe até aqui, como é que você sente que a seleção vai chegar nessa Olimpíada, considerando, né, todas as circunstâncias, a dificuldade, um torneio de tiro curto, pouco tempo ali entre um jogo e outro? Amanda, eu estou muito otimista da gente chegar muito bem para as Olimpíadas, porque o planejamento tem aí pelo menos 15 sessões a 16 sessões de trabalho com o grupo até a estreia. Claro que, como nas convocações também, nós vamos ter aí uma possível ausência de algumas atletas, né? A Liga Americana, por exemplo, ela tem a sua última rodada no dia 7 de julho, e a data FIFA começa dia 8, mas o planejamento é que a gente comece a treinar um pouquinho, uns 3 dias antes na Granja. Então elas vão perder os primeiros treinos aí, 4, 5 treinos, porque também jogam e não chegam na melhor condição. Mas o Campeonato Brasileiro para um pouquinho antes, a gente tem aí talvez o Campeonato Paulista, que a gente vai conversar com os clubes e ver o que é possível. A Europa para, né? Então a gente vai ter uma base do grupo treinando com um número de sessões que, na minha opinião, é suficiente para a gente, né, aprimorar e criar consistência, né, no que está fazendo em todas as fases do jogo e chegar a uma seleção brasileira muito competitiva lá e muito bem preparada no seu plano tático, no seu plano mental, num ambiente muito forte que vai nos fortalecer durante a competição e entendendo o processo, a dificuldade que tem, porque nós vamos pegar uma Nigéria, que é uma seleção muito forte, no meu ponto de vista, muito veloz, uma seleção que fez uma grande Copa do Mundo e mantém o seu trabalho e provavelmente evoluiu até de lá para cá, né, em todas essas questões que, como eu digo, às vezes quem assiste só o jogo não observa, mas eu entendo que a Copa do Mundo deve ter trazido muitas coisas positivas para a seleção da Nigéria, porque classificou no grupo do Canadá, se não me engano foi no grupo do Canadá, e depois ela ainda empatou com a Inglaterra, que foi a vice-campeã mundial, e aí isso faz com que a gente observou os jogos e entenda que vai ter uma dificuldade grande na estreia, que normalmente é um jogo complicado, porque é a primeira partida na competição. E aí depois nós vamos enfrentar o Japão, uma equipe que nós já jogamos recentemente, mas em termos de Olimpíada é muito diferente, né? O contexto olímpico, a gente precisa estar muito preparado em relação a isso, mas sabemos da força do Japão, né? E a gente tem avaliado, esses jogos foram muito importantes, e depois a Espanha, que, né, acho que para mim e para todos que acompanham é a melhor seleção hoje em dia, não só pelo título de campeão, mas pelo desempenho que tem feito, por tudo que o futebol espanhol tem feito, desde as categorias de base até, né, no plano de clubes, especialmente o Barcelona, enfim. Então, o futebol espanhol feminino vive um momento, né, de não uma hegemonia, né, mas muitas conquistas importantes que teve por muito trabalho e qualidade das jogadoras e de um futebol muito conectado. Então, nós vamos ter muita dificuldade na primeira fase
mas não passa na minha cabeça a gente não evoluir e passar esses desafios e conseguir chegar mais forte ainda no mata-mata. A primeira fase sendo forte nos traz, né, esse ritmo de jogo muito bom para um mata-mata. A complicação das Olimpíadas é um número restrito de atletas, 18 atletas, para um intervalo muito curto entre os jogos. Isso é uma coisa que temos que tentar rever, né? Seria importante o COI rever junto à FIFA, pelo menos uma das duas coisas, ou espaço os jogos, ou aumento do número de atletas. Para mim, o aumento do número de atletas seria algo importante, porque o futebol mudou, né? Hoje são mais trocas e é uma intensidade muito grande. Então, isso tudo, né, eu acho que é o contexto que nós vamos encontrar e eu tenho certeza, vocês podem confiar que a seleção vai chegar preparadíssima para entendendo, né, esse contexto que nós vamos ter. Então, para mim, vai ser um grande orgulho a gente participar das Olimpíadas. Estamos todos aqui muito ansiosos e também muito contentes, porque além dessa oportunidade das Olimpíadas, tivemos uma grande notícia da Copa do Mundo aqui, né? Então, no nosso país, né, desde que eu assumi, eu também tenho, eu não respondi na pergunta do Rafa, mas eu acho que uma missão, que claro que não é minha como treinador, mas de todos nós aqui da seleção, voltar a trazer a seleção perto do torcedor, né, fazer com que o torcedor não só apoie a seleção feminina, porque eu acho que tem um apoio quando vai no estádio, por exemplo, mas que acredite, né, e que acompanhe cada vez mais as atletas, os times, né, o processo do futebol feminino, e por isso nas convocações que nós pudemos fazer em termos de amistosos, foram 3 desde que eu assumi, e foi um pedido meu, e a gente tem já 2, né, dessas 3 aqui no nosso país, porque as outras foram competições, não tinha como a gente tinha que jogar no país que estava organizando a competição, mas então todo esse contexto, agora com a Copa do Mundo, nós vamos fortalecendo, né? Isso é uma troca, né? A seleção pode impactar para fora e o que está vindo de bom de fora impacta aqui dentro da seleção brasileira. Então eu estou muito otimista e um contexto favorável vai nos fazer uma seleção mais forte já agora nesse curto prazo, como eu sempre disse. Eu sou muito exigente com o meu trabalho, né, e com quem trabalha comigo, da gente pensar grande e fazer uma excelente Olimpíada e quem sabe, né, e por merecimento a gente voltar da França com uma medalha no peito. Arthur, já quero desde já agradecer, só vou deixar uma rapidinha, que é um VaptVupt mesmo, de 0 a 10 na sua mente, quanto que está definida a lista das 8 convocadas e as 4 suplentes, de 0 a 10? Rafa, eu sempre respondi essa pergunta com essa questão de estar aberto a muitas observações e isso continua nessa convocação. E sempre deixei, né, a lista muito aberta, porque eu vejo assim, eu acho que a partir do momento que eu fecho uma lista na minha cabeça, eu passo a observar de uma forma diferente as jogadoras, porque se eu considero que essa jogadora já está lá, né, quantos minutos eu vou dar para ela, quantos minutos eu vou dar de oportunidade para outra que, né, a gente tem alguma dúvida, mas assim, eu também não gosto de fugir de pergunta, então é difícil, né, colocar um número, mas poderia te falar 7, 8. É claro que a última convocação, né, antes das Olimpíadas, nós não vamos jogar na data FIFA, porque eu preferi treinar, aprimorar a equipe na última data FIFA, acho que isso vai ser importante para a seleção. Então a gente está muito próximo e provavelmente não é daqui 3, 4 semanas que vai se mudar tudo, então 7 a 8 pelo menos está aí, mas é significativo né, as vagas e as oportunidades que estão em aberto por respeito à qualidade de muitas jogadoras que a gente tem no futebol brasileiro. Legal, satisfeito com a resposta. Arthur, muito obrigado. Amanda, obrigado também por estar com a gente. Quero agradecer também a Clara, né, assessora da seleção, que nos permitiu também esse tempinho. Você que nos acompanha, curta, compartilha e sabe, né? Toda terça-feira tem PFF Debate no canal Nosso Futebol. E, claro, tem cobertura durante os jogos da seleção. E a gente vai acompanhar o Arthur de perto, né? A gente segue o Arthur, fica no calcanhar do Arthur toda hora, perguntando para ele. E o Arthur sempre muito gentil com a gente. Arthur, brigadão mais uma vez. Bom trabalho para você e bons jogos.
Obrigado a vocês pela participação. Eu disse em off, vou dizer agora também. Para mim, sempre vou ter um espaço para atender vocês, né, pela trajetória de apoio ao futebol feminino. Né, o Rafa eu conheço há muitos anos, sei da história, e torço muito pelo sucesso, né, de vocês, seu, Rafa, e da Amanda, que está presente em todas as coletivas, faz perguntas sempre muito, muito inteligentes, então reconheço o seu trabalho, né, admiro a sua competência e torço também para que logo, logo você já esteja em grandes canais de impacto, né, na mídia, que a gente consiga ter comentaristas e jornalistas com respeito ao futebol como vocês têm e com conhecimento, né, porque a gente eleva o nível de debate. Quando a gente eleva o nível de debate para quem a gente gera opinião, né, para os torcedores, isso ajuda muito o futebol, né, e a mudar aquele debate raso que nós temos e que só alimenta esse debate raso uma cultura muito ruim que prejudica todos os profissionais e os clubes de futebol. Então, fica aqui o meu desejo aí de sucesso e sempre que puder, vou participar no convite de vocês, tá bom? Rapaz, me deixou lá em cima agora, Amanda. Uai. Obrigado, Arthur, de coração, obrigado, bom trabalho, e obrigado para a galera também, e você que nos assistiu, muito obrigado, curta, compartilha, e também considere doar o Pix pra gente, o QR Code está aqui do lado, tá bom? Beijo, até a próxima, tchau!